Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o líder do PSB, o deputado Tadeu Alencar, de Pernambuco. Você pode participar do nosso programa mandando um WhatsApp para o telefone 61 98369 5236. Repetindo, 98369 5236. Ou então para o meu Twitter, que aparece aí no rodapé da sua telinha, @Deni Rotenburg. Deputado, no intervalo, antes do intervalo, a gente estava falando dessa questão do Rodrigo Maia. O senhor citou várias ações dele no sentido de tentar aí segurar a economia e mostrar um certo protagonismo nessa área onde o presidente Jair Bolsonaro, às vezes, não atua com tanto afinco, digamos assim. Só que a gente vê a oposição, o seu partido mesmo, fala que quer votar a reforma da Previdência. Como é? O PSB vai votar a reforma? Não vai? Há algum projeto alternativo que o partido vai encampar? Primeiro, a gente tem uma decisão tomada pela Executiva Nacional do Partido e pelo Diretório Nacional do PSB de ser contra esta reforma da Previdência. Por uma razão muito simples. Ela, a pretexto de combater privilégios, isso está na própria exposição de motivos, e tivemos a oportunidade de dizer isso ao próprio ministro Paulo Guedes, que, embora ela diga que vem para perseguir privilégios, 83% da proposta atinge um universo que, a rigor, não deveria ter privilégios. Que universo é esse? O do regime geral. O regime geral, o teto do regime geral é 5.800 e a média de aposentadorias é 1.256. Nesse universo, certamente não é onde tem privilégio. Do regime geral, né? Do regime geral. Aquele que atinge não os servidores públicos, os príncipes do serviço público, mas o regime geral, a aposentadoria de qualquer cidadão. Esse universo ele contribui para a reforma do 1 trilhão e 200 bilhões, 715 bilhões é só no regime geral. Quer dizer, se efetivamente essa reforma fosse para combater privilégios, esses 715 bilhões tinha que ser espetado em outro lugar, e não no regime geral. Mas o senhor acha que deveria ir aos que já estão se aposentando, já aposentados, esses que o senhor diz príncipes? Não, eu queria primeiro falar desse universo que eu acho que não tem privilégios. Aí você pega 185 bilhões de reais que deriva das alterações propostas, que todo mundo diz que vai tirar, mas não tirou ainda. Né? Vamos esperar. Tivemos hoje com o relator, o deputado Samuel Moreira, que é um grande parlamentar, mais 185 bilhões que deriva do rural, do benefício de prestação continuada, que é recebido pelos pessoas portadoras de deficiência e aqueles que estão na zona de miserabilidade, né? Os idosos também, e mais os que recebem até 2 salários mínimos. Todo mundo sabe que quem ganha até 2 salários mínimos recebe um 14º salário, que é o abono salarial. O governo está propondo que se reduza a pagar o abono, o 14º salário, ou o PIS, como habitualmente se chama, a quem ganha até 1 salário mínimo. Evidentemente que isso aí não é zona de privilégio. Isso tudo dá 900 bilhões. Então, o governo diz que é para combater privilégios, mas para ter a potência fiscal, que é uma expressão que o ministro Paulo Guedes gosta muito, precisa atingir os pobres. Nós não podemos concordar com isso. Nós achamos que o sistema de seguridade social no Brasil foi um pacto social firmado na Constituição. Há 30 anos ele existe, tendo sido decisivo para que se diminuísse a desigualdade, a pobreza no Brasil, e que tem 3 pernas, é a saúde, a assistência social e a previdência social. Há 20 anos, lá desde o governo Fernando Henrique, se tira uma parte dos recursos das receitas da Seguridade para outras finalidades, a chamada DRU, a desvinculação das receitas da União. Se na Seguridade tivesse faltando dinheiro, não existiria a DRU. Então, ali está sobrando dinheiro e não faltando. Mas para não dizer que a gente vive um alheamento em relação ao déficit, que não é da Previdência, porque a Previdência é um pacto social, é o segurado rural que não contribuiu e que recebe, foi uma opção do Estado brasileiro. O que nós precisamos fazer é esse déficit distribuir segundo a capacidade contributiva de quem efetivamente pode contribuir. Não serão os pobres, não serão aqueles da aposentadoria rural.
pode ser uma parte do serviço público e também o andar de cima. Aqueles que podem ver tributados os seus lucros e dividendos, em todo lugar do Por mundo exemplo. se tributa. Deputado, mas o PSB pode votar a reforma da Previdência se alguns pontos forem modificados, inclusive esses alguns que o senhor citou aí, né? Eu quero chamar a atenção de que nós tivemos a seguinte decisão. Nós somos contra essa proposta, porque entendemos que ela agudiza as desigualdades no Brasil, não as resolve, não combate Mas os essa privilégios. proposta toda? Agora, ficamos de deliberar depois que essa, do jeito que está posta, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, o partido firmou uma posição, fechou questão contra ela. Mas não é essa Mas que vai ao admitimos plenário, a possibilidade né? de outra ser Vocês levada a apresentaram emendas, né? muitas emendas. Nós fomos o partido que mais apresentou emendas. 30 emendas foram apresentadas. E o relator deu alguma sinalização que vai acolher parte dessas emendas? Ele é muito cuidadoso, aliás, teve um comportamento exemplar, não quis ficar fazendo firulas com a questão tão sensível e relevante. Ele disse que tem, evidentemente, um cuidado de proteção com os mais pobres, o que é uma coisa que nós apreciamos, e que também acha importante ter ali um olhar sobre a transição, porque o que acontece mesmo em relação aos servidores públicos, eu falei nos príncipes, é porque eu acho que os servidores públicos que estão no topo do serviço público podem contribuir mais, sendo mais tributados. Hoje a contribuição nos servidores da União é de 11%, acho que pode pagar um pouco mais, 12%, 13%, 14%, que é o que o Supremo Tribunal Federal tem dito que, além disso, tem efeito confiscatório, e nós podemos trabalhar um pouco mais. Isso é perfeitamente absorvível por quem tem compreensão. As corporações precisam olhar para fora. Tem um Brasil aí real, um Brasil profundo, que é preciso a gente dialogar com ele, senão nós vamos... Corporações, o senhor tocou num ponto, as corporações são fortíssimas aqui em Brasília. E elas têm acesso a líderes, a deputados, e é elas que ameaçam, assim, essa parte da reforma da Previdência, pelo menos. Veja, eu acho que nós temos, eu estou falando aqui coisas que são muito fortes. Nós precisamos olhar para fora, porque a população que está desempregada, que está ganhando salário mínimo, que está vendo seus direitos serem atingidos por essa proposta, está olhando assim para os servidores públicos mais graduados e achando que ali só tem privilegiado. Quando não, isso não quer dizer necessariamente que haja privilégio. Nós temos uma condição social e econômica que nos permite dar uma contribuição, e nós estamos dispostos a dar. Eu sou servidor público, não posso aceitar que se atribua, como fez o governo Temer e como muito subliminarmente procura fazer o governo Bolsonaro, atribuir aos servidores públicos todas as mazelas do Brasil. Se tem privilégios, disse ao ministro Paulo Guedes, no serviço público, vamos combatê-los. E vai sair... No tempo do Papa Francisco não é tempo de privilégio. Vamos lá botar o farol em cima dos privilégios. Onde é que tem privilégio? Nós estamos dispostos a apoiar e estamos dispostos a pagar mais e a trabalhar mais, mas não a selvageria que se quer impor ao serviço público. A gente defende tanto segurança jurídica, entendendo que é um valor democrático, republicano, que permite que o investidor, ou estrangeiro, ou mesmo nacional, possa sentir no Brasil um ambiente que inspire confiança e lhe estimule a botar o seu dinheiro. Isso vale para o mercado, mas vale também na relação do cidadão com o Estado brasileiro. Então, eu não aceito que se atribua aos servidores todas as mazelas, como se foram os vilões do país. Agora, a gente está disposto, nós fizemos emendas... Agora são as aposentadorias mais altas, né? E muita gente recebe aposentadoria integral, né? Muitas vezes os que hoje defendem esse Estado mínimo, esse liberalismo ultra selvagem, foram aqueles que na Constituição cuidaram de inchar o Estado brasileiro com seus apaniguados. Então, isso é uma coisa que a gente não tem como resolver, são centenas, milhares, milhões de pessoas que foram aposentadas sem terem feito concurso público, que não se exigia na época, mas a gente tem que fixar uma boa regra para o futuro e estabelecer uma boa regra de transição. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar, vem uma transição para o serviço público, porque não tem no projeto original, né? Mas tem que ter uma transição, você não pode chegar agora para alguém que vai se aposentar
começou a trabalhar muito cedo, vai se aposentar daqui a 2 anos, e você diz, não, amigo, você não se aposenta há 10 anos. Do jeito que está, essas situações são muito corriqueiras. Pessoas que vão se aposentar agora não é com 45 anos, não, nem 49, é com 56, 57. Se forem homens vão trabalhar mais 8 anos, mulheres um pouco mais. Sem contar que você, quando exige, além da idade mínima, 40 anos de contribuição no regime geral, eu estou dizendo que a pessoa vai se aposentar com a idade talvez maior do que a idade mínima que nós estamos fixando. Olha só, o Pedro Paulo, de Lages, Santa Catarina, obrigado, Pedro, ele dizendo aqui que sou um telespectador antigo de vocês. Ele se queixa, deputado, dizendo que o eleitor não se equivocou, não. E ele volta àquela mesma reclamação de antes, de que o Congresso é que está atrapalhando o governo Bolsonaro. Então, a solução é fechar o Congresso Nacional. Nós vamos, então... Ninguém falou nisso também. Não, né? mas veja, se o problema é o Congresso... O presidente tem dito que o Congresso, ele vive, inclusive ele foi eleito com esse discurso, né? Que o Congresso ele ia acabar com toma lá da cá, com esse negócio de libera emenda daqui, dá cargo dali. Ele conseguiu montar o governo sem passar pelos partidos. Sim. Mas agora, para votar os projetos, qual é a receita que o senhor dá para o governo? Precisa de cargo emenda ou dá para negociar, tentar votar negociar no mérito e, a partir daí, tentar aprovar alguma coisa? Se o governo tiver bons projetos, eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai apoiar. E posso falar pela oposição. Bons projetos nós vamos apoiar. O problema é que não tem bons projetos. Na segurança pública, a solução é armar a população. Na educação, a solução é tirar os recursos da educação, quando todos os países que ultrapassaram o seu grau de desenvolvimento, de crises do pós-guerra, investiram fortemente na educação. A Coreia do Sul é um exemplo disso e outros países. Quando é na área do meio ambiente, ao invés de estar colocando no agronegócio um signo do respeito à natureza, numa economia que tenha sustentabilidade ambiental, para trazer o Brasil dialogando com uma economia sustentável, que é um ativo no mundo todo. Aí nós preferimos esse obscurantismo, uma pauta de costumes, que é uma coisa horrorosa. Um ministro das Relações Exteriores, numa época de economia globalizada, podendo abrir o país para dialogar do ponto de vista econômico com todos os países do planeta, ele resolve ter um alinhamento com os Estados Unidos. E hoje talvez seja por isso que se tenha criado uma comissão aí, uma Câmara de Relações Exteriores que claramente esvazia poderes do ministro das Relações Exteriores, o que faz com que, não tenho nenhuma dúvida, a esse telespectador, bons projetos, se chegarem ao Congresso Nacional, pode ter certeza que terá o apoio. Cássio Berri, do Rio dos Cedros, de Santa Catarina, ele concorda dizendo que é preciso votar uma reforma da Previdência, mas não o projeto que está aí. E é interessante que ele diz que é preciso ter uma transição, né? E concorda, inclusive, em contribuir mais, mas ele disse que sempre achou importante contribuir para a reforma da Previdência. Então, veja bem que as pessoas vão de um lado e vão de outro, né? O Cássio, de Santa Catarina, portanto, dizendo que está disposto a contribuir. Eu acho que nesse ponto estamos de acordo. Agora, para onde vai? Qual é a proposta? O que fazer em termos de reforma da Previdência? Ok, o PSB não quer esse projeto do governo, mas admite que é preciso fazer algum ajuste na reforma. Sim. Qual é o ponto a ser ajustado, então, na sua avaliação? Nessas propostas, né, nós fizemos propostas supressivas, aquelas tendentes a evitar BPC, rural, a desconstitucionalização. Nós achamos que é que é tirar da Constituição, até para explicar para o nosso telespectador, é tirar da Constituição a parte relativa às aposentadorias, para que isso seja feito por futuras modificações serão feitas de modo muito mais fácil, com um quórum inferior. Com uma lei menor, com um quórum menor, né? Então, não precisa de 308, 257 em plenário resolve. Maioria simples, né? Exatamente. Então, quer dizer, isso é uma coisa importante também. A capitalização, nos países onde houve, tem um estudo da Organização Internacional do Trabalho, que 18 países que tinham feito essa migração para o sistema de capitalização voltaram atrás porque não deu certo. O que está sendo proposto? Claro que é uma autorização
que se está dando para criar a capitalização, mas você que está em casa, se não sabe o que é capitalização, principalmente aqueles que ganham até 2, 3 salários mínimos, é você ser obrigado a poupar aquilo que hoje já não é suficiente para a sua manutenção e sobrevivência da sua família, você vai ser obrigado a poupar um pouco daquilo que você não tem para garantir sua aposentadoria futura. Seria uma espécie de FGTS, né? É uma poupança que você vai ser obrigado a fazer sem ter a poupança. E não tem, inclusive, contribuição patronal né? nem garantia de renda mínima. Ou seja, isolado. A Maria do Socorro, ela é uma pergunta muito interessante, que eu acho que é esclarecedora. A Maria do Socorro, ela diz que a aposentada ganha R$ 980 por mês e gostaria de uma explicação muito clara. Ela diz que sempre que ouve falar de previdência é muito complicado, sobre o que muda. A impressão que eu tenho, Maria do Socorro, é que não muda, né, nada na vida dela. A reforma da Previdência não vai mexer em quem já está aposentado, e muito menos quem tem uma aposentadoria, pelo visto aqui, é uma aposentadoria dentro aí do regime geral, né, R$ 980. Quem já está aposentado, em princípio não seria atingido. Tem um aspecto que mexe com quem já está aposentado. É exatamente aquele mecanismo que até aqui garantiu uma atualização do benefício da Previdência e que agora deixa de existir e deixa de estar também na Constituição. Você prevê uma contribuição extraordinária toda vez que houver déficit na Previdência, portanto, uma autorização, um cheque em branco, para que o poder público sempre aumente a contribuição previdenciária. Coloque dinheiro, né, na Previdência. Coloca também, mantém na Constituição também uma atualização ou um aumento automático da idade mínima, porque toda vez que houver uma mudança na expectativa de vida pelo IBGE, se autoriza também já automaticamente aumentar a idade mínima da Previdência e se deixa de prever a atualização, que garante que ela tenha esse benefício atualizado em sintonia com a atualização do salário mínimo. Mas no caso, eu acho que vai salário mínimo... Mas se por essa medida hoje, ela não tem assegurado que o benefício previdenciário é atualizado na mesma proporção do salário mínimo. Então, nesse ponto, os aposentados também são atingidos, aqueles, naturalmente, que recebem um salário mínimo de benefício previdenciário. Esse é o assunto. A gente faz programas, vira e mexe, a gente fala da reforma da Previdência. Existem várias visões sobre o projeto de reforma da Previdência. Nós estamos aqui hoje com o líder do PSB na Câmara dos Deputados, o deputado Tadeu Alencar, e o Frente a Frente, você sabe, né? Fala de política, é disso que estamos falando, diretamente dos estúdios da Rede Vida de Televisão daqui de Brasília. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.